Com relação a Israel, né? Hamas diz que rejeita a formulação de Israel de estender a primeira fase do cessar-fogo em Gaza. Os Estados Unidos anunciam 3 bilhões em vendas pendentes de armas para Israel, incluindo escavadeiras blindadas. Após confronto no Salão Oval, Trump diz que Zelensky exagerou. Bom, pessoal, o que a gente vê com esse primeiro anúncio aqui da notícia do The Times of Israel? Os Estados Unidos culpam o resto do mundo por manter tarifas altas contra os Estados Unidos, que os Estados Unidos está financiando uma guerra, os Estados Unidos está doando ou perdendo milhões. O que a gente vê é que os Estados Unidos sobrevivem das guerras. A gente vê aqui só Israel vai receber 3 bilhões em vendas, ou seja, Israel está comprando dos Estados Unidos 3 bilhões de dólares em vendas pendentes de armas. Ou seja, isso significa que muito mais Israel pagou por muito mais armas dos Estados Unidos. A Ucrânia também paga por armas, ela recebeu uma grande parte de doação, mas uma grande parte também ela está comprando. E os Estados Unidos vendem arma para o mundo todo. Ele vende inclusive para os próprios inimigos dele. Muitos países que são inimigos dos Estados Unidos compraram arma. A gente via na guerra Irã-Iraque, os Estados Unidos vendia a arma para o Irã. Hoje vende para o Iraque, né? E assim é o mundo todo. Os Estados Unidos vivem de guerra, vivem de guerras. E a gente vê que as armas, boa parte das armas que é dada para esses países são armas experimentais, para justamente mostrar o poderio dessas armas para que outros países comprem armas dos Estados Unidos. O Javelin, por exemplo, hoje até o Brasil já está interessado no Javelin. E uma série de outras armas. Então a gente vê que não é de graça que os Estados Unidos fornecem armas, equipamentos para outros países. Não é de graça, né? Os Estados Unidos ganham muito dinheiro com isso, né? Então a gente vê aqui que o Hamas, né, rejeita o plano de formulação de estender a primeira fase do cessar-fogo em Gaza. Esse plano também de estender é um plano americano, não é um plano israelense. Israel já deveria, como tinha aceitado, passar para a segunda fase, mas Israel, com o apoio dos Estados Unidos, estão tentando prolongar aí a primeira fase para receber o restante dos reféns, né? A família do refém assassinado, Itzik Elgarat, disse que seu funeral será realizado na segunda-feira, às 14, em frente à sua casa no Kibbutz Nir Oz, de onde ele foi sequestrado em 7 de outubro de 2023. Nosso Itzik foi abandonado para morrer em cativeiro pelo Hamas, diz o anúncio. O serviço será aberto ao público e à mídia. O enterro no cemitério de Kibbutz será privado. Então, ou seja, pessoal, aí nós temos aí algumas notícias do The Times of Israel, né? Tem o Medvedev da Rússia diz estar pronto para flexibilidade nas negociações com a Ucrânia, sujeito à realidade. A gente vê aí que o ex-presidente russo Dmitry Medvedev diz que a Rússia está pronta para flexibilidade nas negociações sobre a Ucrânia, mas apenas de acordo com a Constituição russa e as realidades locais, relata a agência de notícias estatal RIA Novosti. Medvedev diz que a Rússia está pronta para discutir uma solução para a crise ucraniana, mas apenas com aqueles que estão prontos para se comunicar. Agora, com o problema que houve no Salão Oval da Casa Branca, a Rússia vai dizer que está preparada para negociar a paz, para ser flexível em muitos pontos, porque sabe que agora dificilmente haverá uma negociação. A Rússia, pelo que a gente lê nas outras mídias, ela não tem intenção nenhuma de paz. Ela quer que a Ucrânia abra mão de todos aqueles territórios por completo
não só os que já estão ocupados, mas o restante deles que não estão ocupados, para ela. E todas as informações que a gente vê nas mídias aqui é que aquela região é uma região rica em minerais, em terras raras, inclusive minerais que os Estados Unidos estão buscando. E a Rússia também busca, né? Então, ou seja, a intenção da Rússia não era só desnazificar a Ucrânia e desmilitarizar a Ucrânia, como disse a Rússia, ou impedir ela de entrar na OTAN, como ela comunicou. Ela está de olho nas riquezas da Ucrânia. Assim como quase tudo no mundo é uma questão econômica, uma questão financeira, uma questão de dinheiro, as guerras fomentadas no mundo, o que a gente vê, tudo gira em torno desses pilares. E na Ucrânia não é diferente. A gente vê os Estados Unidos aí pelas mídias, né, pelas notícias da mídia, tentando rifar a Ucrânia agora. Os territórios ficariam com a Rússia e os minerais ficariam com os Estados Unidos, né? E a China se prepara para a guerra econômica que haverá entre ela e os Estados Unidos agora. O Canadá se prepare para não se tornar o 50º estado americano. A Groenlândia se prepara para que não seja também anexada aos Estados Unidos. O México se prepara porque haverá uma guerra americana na fronteira mexicana. O Brasil se prepara porque o presidente Lula tem sido um crítico do presidente americano e com certeza haverá retaliações, né? A Europa se prepara porque com certeza ou ela será abandonada ou ela terá que investir muito, ou as duas coisas, em segurança agora, porque os Estados Unidos não estão mais querendo ser o apaziguador da Europa. Então a Europa se prepare também para defender a sua própria segurança, os seus próprios territórios a partir de agora. Terão que investir muito em segurança, em produção de armas, talvez em armas atômicas, mas para fazer um cinturão atômico ali. Eu sei que a França talvez seja contra, o Reino Unido seja contra o resto da Europa produzir armas nucleares, mas é um caminho que possivelmente será sem volta. E o Brasil também se prepara. O Brasil também já tem que começar a pensar nisso. Ele não está mais sob a proteção dos Estados Unidos. E o Brasil é um país muito grande, muito rico. Então, daqui em breve, muitas investidas haverá sobre o território brasileiro, inclusive do próprio Estados Unidos também, de olho nas terras raras do Brasil, né? Nas riquezas do Brasil, minerais e nas terras raras. Então é bom que o mundo se prepare, porque a ordem mundial está quebrada, né? E o mundo precisa se organizar para recompor-se do efeito Trump e se reorganizar para se preparar para o futuro. Que Deus abençoe a todos.